Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o governo autorizou, na última sexta-feira, um aumento no preço dos remédios no Brasil. Um aumento de 4,76%. Eu tinha feito aqui nessa casa vários pronunciamentos, cobrando e alertando isso, cobrando que o governo não não autorizasse esse aumento e que sim, retirasse os impostos dos medicamentos no Brasil. Depois de vários pronunciamentos meus, pelo menos o governo autorizou, ao contrário dos anos anteriores, onde autorizou um aumento no preço dos remédios acima da inflação do período. Nesse ano, não sei se por causa das minhas falas aqui, dos meus gritos aqui, mas autorizou um aumento abaixo da inflação do período. A inflação, o IPCA, no ano passado foi de 6,28% e o aumento autorizado foi de 4,76%. Agora, eu volto a dizer, algumas pessoas, o governo disseram, mas nós fizemos abaixo da inflação, atendendo o que você queria. Eu não queria que autorizasse abaixo da inflação, eu queria que não autorizasse aumento. E que retirasse os impostos dos remédios. Se há problema de caixa, aumenta-se tributos em outros setores. Aumenta de automóveis, aumenta de bebidas, aumenta de cigarros, de lanchas, de aviões, mas não de remédios. Não algo que a pessoa compra não porque ela quer, mas porque ela precisa para viver. Em países, senhor presidente, em países como Inglaterra, como Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre remédios. Não existe cobrança de tributos sobre medicamentos. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio, senador Dário, são apenas impostos. O correto seria o governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Quando alguém precisasse de um remédio, a pessoa ter um remédio. Mas na impossibilidade financeira e orçamentária do governo distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Aqui nessa casa tem uma PEC minha, uma proposta de emenda à Constituição minha, protocolada na minha primeira semana como senador aqui, a PEC 2 de 2015, que propõe exatamente isso, que proíbe a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Não dá para aceitar isso. Então, digamos que foi menos pior, porque na medida que o governo autoriza um aumento no preço dos remédios de 4,76%, aquém da inflação, depois de muitos anos aumentando sempre acima, autorizando aumentos acima da inflação, então foi menos pior. Mas mesmo assim, autorizar esse aumento, para mim é algo que eu não consigo aceitar e não posso aceitar. O que essa casa deveria fazer é votar a minha PEC que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. E o que o governo deveria fazer é agilizar esse processo, abreviar esse processo, para que não precisasse se votar essa PEC aqui. E o governo, com uma caneta, ele pode tirar os tributos dos remédios. Igual a Inglaterra, que não cobra impostos sobre remédios, igual o Canadá, que não cobra impostos sobre remédios, igual a Colômbia, que não cobra impostos sobre remédios. E no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Eu tenho que ser repetitivo, eu tenho que ser chato de falar isso aqui, mas isso é algo absolutamente inaceitável. Existem famílias que gastam mais de R$3.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E o que o Estado brasileiro faz com relação a isso? Nada. Não dá para aceitar isso. É nossa responsabilidade aqui também. Isso é a vida real das pessoas, gente. Então,
Eu não tenho como concordar com isso. Fiz um requerimento formal de informações ao Ministério da Fazenda, solicitando um impacto orçamentário e financeiro de se retirar todos os impostos sobre remédios no Brasil. Resposta formal do Ministério da Fazenda. Custo, 5 bilhões por ano. Aí o governo deu uma isenção fiscal para as montadoras de automóveis de 20 bi. Então, 20 bi para as montadoras de automóveis pode. Agora, 5 bi para as pessoas comprarem remédios por um preço mais acessível, aí não pode. E sem contar as disparidades, que já falei aqui em outros pronunciamentos. Medicamento de uso veterinário para animais tem uma tributação de 14,3%. Medicamentos de uso humano, 35,7%. Nada contra animais, pelo contrário. Mas é justo? Alguém pode me convencer que isso é justo? Medicamentos de uso veterinário, 14,3% de tributação. Medicamentos de uso humano, 35,7% de tributação. Remédio. Ninguém compra remédio porque quer, por lazer. Eu queria que o governo ouvisse isso. Porque eu estou falando aqui, eu queria que o governo não fosse surdo, que ouvisse. Isso é algo sério. Senador Dário Ber, deseja uma parte? Senador Regufe, obrigado pela parte. Realmente, o pronunciamento de Vossa Excelência faz com que eu escute de maneira objetiva um dos pleitos que eu julgo dos mais justos possíveis. Nós vivemos num país pobre. Se Vossa Excelência analisar hoje, nós temos 13 milhões de desempregados, mais 8 milhões de subempregados. Se nós somarmos isso, chega a 20 milhões de pessoas aproximadamente. Se multiplicarmos por 3 ou por 4, que é uma família média do Brasil, nós vamos chegar a uma conclusão, através de uma aritmética simples, talvez não exata, de que metade da população hoje está vivendo ou na pobreza ou com enorme dificuldade. E na medida que Vossa Excelência aborda esse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante, haja visto até que, embora políticas governamentais do passado tentam contribuir na distribuição de medicamentos à população, acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer para trazer a dignidade que nós desejamos à população brasileira, sobretudo à população de baixa renda, que são aqueles que não têm recursos para comprar o seu medicamento e continuar o seu tratamento. Invariavelmente, nós temos assistido, inclusive pela televisão, nos jornais de maior audiência do país, pessoas que inclusive morreram porque tiveram que interromper o tratamento por falta da continuidade sistêmica do oferecimento de medicamentos para essas pessoas. Isso é muito triste para mim como senador da República, como representante do meu Estado, é muito triste para Vossa Excelência também, nós termos que ouvir aquilo e utilizarmos a nossa força, que praticamente a nossa força é a nossa voz nesse momento, que ela possa ecoar pelos caminhos do Senado e que possam chegar então até a presidência da República, para que se faça uma reforma. Nós precisamos reformar aquilo que precisa ser reformado, eu tenho dito aqui, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Nós precisamos criar uma situação de justiça mais racional para o povo brasileiro, e sobretudo porque as pessoas, o maior bem que elas têm é a vida, é a sua saúde, e as pessoas querem viver mais e viver melhor, e nós não podemos poupar recursos para que efetivamente isso possa acontecer. Então nós temos que, de repente, reanalisar os nossos orçamentos, né? Reconduzir políticas públicas que possam vir de encontro aos anseios da população. E esse projeto de Vossa Excelência
é um projeto extremamente sublime, essencial, importante, fundamental, que toca na saúde das pessoas. E saúde, na minha opinião, não tem preço. Portanto, eu quero me associar à voz de Vossa Excelência e cumprimentá-lo mais uma vez por essa iniciativa que eu acho extremamente louvável. Muito obrigado, senador Dário, e obrigado pelas palavras, pela solidariedade, que não é a mim, é uma série de pessoas nesse país que precisam comprar um medicamento e que muitas vezes deixam de comprar porque não tem dinheiro para isso. E isso é um dever do Estado, isso é um papel do Estado. Volto a dizer, o correto seria o governo distribuir os remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade financeira disso, o mínimo que o governo deveria fazer é não tributar esses remédios. Então, o que o governo deveria fazer com o preço do remédio, eu usei aqui a comparação com automóveis, existe ainda uma coisa que distingue bem ambos, porque preço de automóvel, quando o governo deu a isenção fiscal para automóveis, preço de automóvel não tem controle de preço no Brasil. Então, uma parte da isenção fiscal foi para o preço do automóvel, sim, mas uma parte foi para o lucro das montadoras. Com remédio, não. Com remédio existe controle de preço no Brasil, tanto que o governo autorizou o aumento no preço dos remédios na última sexta-feira. É só o governo reduzir o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada remédio, na mesma proporção da isenção, que nós vamos ter a garantia de que toda a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final. Agora, o que o governo fez? No site da Anvisa tem lá o nome de todos os remédios e do lado o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. Não dá para aceitar. Assim, agradeço pelo governo ter autorizado um aumento menor do que a inflação e não acima da inflação igual aos outros anos, mas muito pouco. O que tinha que fazer era tirar os impostos dos remédios. Eu fiz um pronunciamento aqui semana passada, cobrando isso e pedindo que o governo não autorizasse um aumento acima da inflação. Tudo bem, não autorizou um aumento acima da inflação, mas não tirou os impostos dos remédios. Continua ganhando dinheiro da sociedade com venda de remédio. Pô, a tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. E volto a dizer, que coisa maluca é essa, que medicamento de uso veterinário é 14,3% de imposto e medicamento de uso humano 35,7%. Não dá para aceitar. E aí não tem que aumentar o de veterinário não, porque o governo gosta disso. Então tem que abaixar o de uso humano, tirar os impostos dos medicamentos de uso humano. Então, é essa reflexão que eu queria falar aqui. O projeto está na CCJ, está lá na CCJ, a minha PEC, e acho que seria uma grande contribuição dessa casa para o país, para a vida real de milhões de pessoas nesse país que tem que comprar remédios todos os dias, que se nós aqui votássemos o fim da tributação sobre remédios. Se há problema de caixa, aumentemos em outras áreas, mas não com remédio. Não se pode cobrar impostos sobre algo que ninguém compra porque quer, e sim porque precisa para a sua saúde, e sim porque precisa para viver. Muito obrigado, senhor presidente.